E aí, galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Então, nós iremos agora para mais uma disciplina no nosso curso de técnico agrícola. Nós estaremos falando sobre máquinas agrícolas, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre toda essa parte de maquinário agrícola, tá? Beleza? Então, é o seguinte, vamos começar aqui. Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês, para que nós possamos ver aqui alguns itens, né? Então, eu já passei a apostila, tá? Para vocês aí, ó, apostila, né? Do curso, para que vocês possam acompanhar tudo do que nós estaremos falando, né? Nesses próximos dias. Beleza? A ideia é que nós possamos falar cada dia nós tratarmos de um equipamento, né? Então a ideia principal é falarmos de cada dia um tipo de equipamento, né? E no final eu quero passar um pouquinho das novas tecnologias que o mundo da agricultura, do agronegócio está passando. Beleza? Tranquilo? Para que vocês saibam e que vocês possam ter, alguns aí eu acredito que já estão no mercado de trabalho, saibam que essa questão de tecnologia é extremamente importante no mundo do agronegócio, né, no mundo da agricultura. Beleza? Então, a gente vai começar um pouquinho da apostila de vocês, né? Então, é interessante que vocês observem que estaremos tratando de acordo com uma norma, né? A NB666, de acordo com a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, né, nós temos algumas terminologias, tá? Terminologias que são importantes para que vocês possam diferenciá-las, tá certo? Então, nós temos aqui inicialmente, ó, temos operação, máquina, implemento e ferramenta agrícola, tá? Então, para que nós possamos entender, né, esses esses quatro tópicos, né? Operação, máquinas, implementos e ferramentas agrícolas. Beleza? Tranquilo? Então, nós temos essas relações aí. Aí, as máquinas agrícolas, elas podem ser classificadas. Então, na classificação das máquinas agrícolas, nós temos, por exemplo, no grupo 1, temos as máquinas relacionadas ao preparo do solo, tá? Então, seria aquele preparo inicial que o solo deverá sofrer, certo? Beleza? Aí, depois nós temos o grupo 2. O grupo 2, ele está relacionado para máquinas que farão semeaduras, plantio e transplante, tá? Grupo 3, máquinas para aplicação, carregamento e transporte de adubos e corretivos, né? No grupo 4, máquinas para o cultivo, desbaste e chamada de poda. Teremos o grupo 5, máquinas aplicadoras de defensivos. No 6, máquinas para colheita. Além disso, nós teremos as máquinas para transporte, elevação e manuseio. O 8, máquinas para processamento, né? Então, tudo está na apostila de vocês. Eu estou passando esses grupos aí, que depois nós vamos começar a falar de um por um, beleza? Máquinas para conservação do solo, água, irrigação e drenagem. Isso é o grupo 9. E o grupo 10, aí tem chamadas máquinas especiais, também falaremos alguns tipos de máquinas especiais que nós temos por aí. No grupo 11, temos as máquinas motoras e tratoras. E aí, fecharia os grupos de máquina, tá? Então, os grupos de máquinas estão relacionados ao que cada uma poderá executar. Lembrando o seguinte, quando a gente fala de máquina agrícola, a gente tem a impressão
que só nos vem à cabeça um trator, uma colheitadeira, né? Que são os mais conhecidos ou, né, mais mencionados. Porém, nós temos que lembrar que de todos esses grupos aí que nós falamos, nós temos também a relação do transporte, tá? Então, a relação do transporte é importante, né? Essa relação de transporte. Então, depois que o produto ou a cultura foi colhida, né? Ela precisa ser o quê? Transportada para uma outra empresa que fará o chamado beneficiamento, certo? Beneficiamento. Então vejam que essas máquinas também fazem parte do processo, tá? Do processo como um todo. Então nós temos, por exemplo, as máquinas beneficiadoras de café, milho, arroz, algodão, cana, né? Entre outras situações. Máquinas para tratamento de polimento, como as secadoras, as classificadoras, certo? Então nós temos todas essas máquinas que fazem parte de todo esse processo, né, ou desse ciclo, né, chamado de agricultura ou também agronegócio. Beleza? Tranquilo? Então, esses seriam os grupos iniciais. Agora a gente vai partir um pouquinho para algumas informações aí importantes relacionadas ao curso de vocês. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com o nosso objetivo da aprendizagem, né? Nessa primeira parte, nesse dia de hoje, e entender a importância das práticas agronômicas para um excelente plantio. Então, a gente vai começar hoje com uma das etapas extremamente importantes, que é o plantio, tá? Dificuldades para realizar um plantio com precisão, compreender a importância de uma plantadeira eficiente. Então, a gente vai começar com a plantadeira e depois a gente vai passando para os outros equipamentos. Beleza? Tranquilo? Então, uma frase que eu quero já deixar para vocês, ó. Sucesso das culturas está relacionado com a sua correta implantação. Então, para que aquela cultura tenha sucesso, tenha uma boa execução, né? Um bom resultado, nós precisamos aplicar as corretas implantações nesse processo, tá? Aí, vamos lá. Para que nós possamos escolher as melhores máquinas, né? Ou as máquinas mais adequadas para aquele tipo de plantio, para aquela cultura que será executada, nós precisamos basicamente conhecer o quê? O tipo do solo, tá? O tipo do solo é importantíssimo para determinarmos esse início de processo, tá? Então nós temos alguns exemplos aqui, ó. Então, por exemplo, temos o solo de textura arenosa, que são chamados os solos leves, né? Então, esse caso, eles possuem um teor superior a 70% de areia e argila inferior a 15%. São chamados de permeáveis, leves, de baixa capacidade de retenção de água, baixo teor de matéria orgânica e altamente susceptíveis à corrosão ou erosão, tá? Então vejam, os solos leves são aqueles aonde nós temos uma quantidade de areia superior a 70% e a argila no máximo de 15%, tá? No máximo, a tendência daí para baixo. Esses são chamados os solos leves. Beleza? Então a gente primeiro ele precisa entender, né, qual é o tipo do solo que o nosso terreno tem para que nós possamos definir o tipo da cultura a ser utilizada. Nós teremos o outro tipo de solo de textura média, né? São solos que apresentam certo equilíbrio entre os teores de areia, silt e argila. Então, normalmente apresentam boa drenagem, boa capacidade de retenção de água e o índice médio de erosão. Então, eles estão ali no meio do caminho. Não tanta areia e nem tanta argila, tá? Então, ali, meio a meio.
E aí nós temos os chamados solos de textura argilosa, chamados solos pesados. Solos com teores de argila superiores a 35%, possuem baixa permeabilidade, alta capacidade de retenção de água, o que, além de dificultar a penetração, facilita a aderência do solo aos implementos, dificultando os trabalhos de mecanização, embora sejam mais resistentes à erosão. São altamente susceptíveis às compactações, né, do solo. E aí, vamos começar no seguinte, nós temos o sistema de cultivo, né? Pode ser classificado em 3 tipos de grupo: convencional, cultivo mínimo e o plantio direto, tá? Então, no sistema convencional, o solo é preparado e sua superfície fica totalmente exposta. Esse é o tipo do solo convencional. Caralho, viu? Vou tirar agora. Temos outro tipo de sistema de cultivo chamado de mínimo. Então, esse é o seguinte: qualquer sistema de cultivo com menor movimentação de solo e também o trânsito de máquinas em relação ao usualmente adotado numa região determinada, deixará o máximo de cobertura vegetal. Então, esse é um sistema de cultivo mínimo. E aí nós temos o famosíssimo sistema de plantio direto. E esse é, acho que a maioria de vocês já conhece, já viu, que é o quê? A deposição das sementes feita diretamente no solo, sem haver nenhum preparo prévio, onde os resíduos da cultura anterior permanecem na superfície e as plantas daninhas são controladas de forma química, né? Mesmo porque é reaproveitado a matéria orgânica dos plantios anteriores
para também o beneficiamento do solo. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Opa, tarou aqui a parada. Vamos lá. Opa, tipos do solo. Vamos lá. Então vamos falar das plantadeiras, né? Plantadeiras de precisão. Então nós vamos falar, né, a apostila de vocês ela vai abordar de uma forma bem simplificada os equipamentos, né? Porém, no nosso treinamento que eu vou passar para vocês, eu vou falar muito da relação tecnológica de equipamentos mais modernos e que são encontrados aqui na nossa região, tá? Por isso que vocês estão vendo que eu estou mostrando de uma determinada empresa, devido ao fato de eu ter trabalhado nessa empresa por um bom tempo. Então, eu acho que estamos lidando com um dos melhores tipos de equipamento que nós temos no mercado para a produção agrícola. Tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Plantadeiras de precisão. O que são isso, né? Máquinas que realizam a semeadura e a adubação das culturas anuais. Então, nós temos aquelas culturas que são chamadas anuais. Por exemplo, soja, o sorgo, feijão, algodão, milho e o próprio girassol, né? Cujas sementes são depositadas uma por uma. A distância entre as sementes é teoricamente uniforme, sendo resultante do mecanismo dosador distribuído e do deslocamento da máquina. Tá? Então, tudo isso é regulável. Essas plantadeiras, elas são reguláveis para dado tipo de cultura. Então, esse tipo de máquina, né, nós precisamos compreender alguns detalhes, como o seu sistema, as suas regulagens, o corte de coberturas, o retorno do solo e das palhas após a abertura do sulco, né, da semeadura. E uma coisa importante, tornam-se imprescindíveis para a obtenção de altas produtividades nas culturas anuais, permitindo ainda diferenciar produtores. Vamos pegar os problemas principais que são relacionados à semeadura no plantio direto. Então, veja, no plantio direto, nós temos alguns problemas que podem ser encontrados, né? O corte irregular da vegetação, os chamados embuchamentos, a abertura irregular do sulco. O sulco nada mais é o quê? Para quem não sabe o que é um sulco, tá? Sulco não é suco, né? Tem S-U-L-C-O, sulco. O sulco nada mais é do que aquela abertura de formato em V no solo, certo? Vamos fazer aqui um desenho, ó. Aqui, então, deixa eu fazer aqui, ó, o formato em V, né, no solo, aonde a semente será depositada, tá? E aí depois essa área, né, ou esse volume aqui, ó, ele é preenchido, né, com a matéria orgânica do local para que essa planta possa se desenvolver, tá? Isso é o sulco, é um V, né, onde a semente será depositada, certo? Então, nós temos a abertura inadequada dos sulcos, a aderência do solo aos componentes, profundidade da semeadura também é importante, né? De forma desuniforme. O que é um desuniforme? Que não é padronizado. Hora eu estou com uma profundidade X, hora eu estou com uma profundidade Y, tá? Então, nós precisamos ter uniformidade. Cobertura deficiente do sulco da semeadura, contato inadequado do solo sobre as sementes. E aí temos a falta de treinamento de operadores, que também é um item a ser considerado, o desconhecimento do potencial das máquinas, a gente chama isso de subaproveitamento das máquinas, subaproveitamento. Quando nós temos uma Ferrari,
né? E queremos andar com essa Ferrari como se fosse um Fusquinha, tá? Isso é subaproveitamento, né? A gente sabe que a máquina pode mais, só que nós não colocamos ela para trabalhar a mais. Então a gente precisa ter essa noção e essa ideia, tá? Problemas quanto ao desempenho e alta penetração dos componentes rompedores, exigência de constante adaptação das máquinas, né? Então aqui nós temos uma imagem, né, por exemplo, de um preparo de plantio aí, ó, como que deve ser feito, né, todos esses detalhes que são colocados. E uma outra frase também que eu gostaria de deixar aqui, ó, o entendimento dos fatores que afetam a semeadura facilita a compreensão do funcionamento de uma plantadeira, visando-se obter um bom desempenho na implantação das culturas. Vamos agora para uma segunda etapa, que é relacionado ao contato, né, entre solo e semente. Então, vamos lá. Independentemente do tipo do número de linhas, força de tração ou potência utilizada, uma plantadeira de plantio direto deve cortar a palha, abrir o sulco com pequena remoção do solo e da palha, dosar com precisão sementes e fertilizantes, depositar sementes e fertilizantes em profundidades adequadas, cobrir as sementes com solo e palha, compactar o solo lateralmente às sementes. Então vejam todos os itens que devem ser feitos corretamente, tá? Corretamente. É imprescindível as plantadeiras possuírem chassi de sistema pantográfico. O que é um sistema pantográfico? Então vejam vocês o seguinte, plantográfico é quando a plantadeira ela vai, de certa forma, copiar o solo. E isso eu falo principalmente quando nós estamos nas fazendas e nós temos aquelas curvas de níveis, e naquela curva de nível você vai passar a sua plantadeira, né? E a gente sabe que a curva de nível, vamos fazer um desenho aqui, para que fique, vamos usar uma outra cor. A curva de nível, ela tem esse formato aqui, ó. Tá? Saiu meio torto, deixa eu ver se eu consigo acertar aqui, né? Então a curva de nível ele tem esse formato aqui, ó, essa lombada, né? Então, galera, quando a gente fala de um sistema pantográfico, eu estou dizendo que ela fará exatamente o que? O plantio de acordo com o solo, tá? Então vejam que aqui ele vai ficar elevado, então ele vai copiar esse tipo de solo, ou no caso, esse tipo de curvatura, tá? Então ele vai ficar aqui, a plantadeira vai se elevar um pouco, que seria essa plantadeira aqui, ó. Essa plantadeira aqui, é como se ela estivesse aqui. A outra plantadeira, vejam que ela não está no mesmo nível da anterior. E assim sucessivamente. Então, ela, de certa forma, ela copia o nível do solo, tá? Ela copia o nível do solo. E isso é chamado de sistema pantográfico, tá? Sistema pantográfico. Então, permite à unidade seguir com maior facilidade as irregularidades do terreno, como, por exemplo, curvas de nível, né? Assegurando uniformidade no posicionamento dos sulcos e dos discos duplos. Mantém a profundidade do sulco do fertilizante, a colocação da semente, uma vez que as unidades só se deslocam paralelamente à superfície do terreno. A gente chama isso de uma flutuação das linhas, mantendo o ângulo de ataque da haste sulcadora ou do disco duplo. Então, ele vai copiar o solo
e as propriedades, né, a gente chama desse carrinho, né? O carrinho é isso aqui, ó, tá, galera? Isso aqui chama-se de carrinho, tá? Do carrinho ele não perderá as propriedades todas que ele precisa executar, certo? Corte, abertura, deposição, fechamento, compactação. Beleza? Ele não perderá esses processos por causa do desnivelamento do solo ou irregularidade do solo. Beleza? Tranquilo? Então, isso se chama sistema pantográfico. Aí estamos lá, né? No sistema de contato entre solo e semente. Abertura e fechamento do sulco. Semeaduras pode haver a formação de bolsão de ar. Redução desses bolsões favorece o ambiente térmico, hídrico e o acondicionamento físico do solo ao redor da semente. Então vejam que nós não podemos ter esses chamados bolsões de ar, porque se nós tivermos esses bolsões de ar, nós teremos problemas, né, para o desenvolvimento desta semente. O aumento do contato solo-semente diminui o tempo para germinação, além de uniformizar a emergência das plantas. As sementes devem estar em íntimo contato com as partículas do solo para que elas absorvam a água necessária para essa germinação. Aí temos a profundidade ideal para a semeadura, né? Então, mais uma frase para vocês. A correta profundidade das sementes deverá ser verificada no momento do plantio e na área a ser cultivada. E com a semeadora em operação uma vez que a deformação do solo, no momento do plantio, é que impera. Tá? Então, a profundidade ideal para a semeadura é um dos fatores que mais influenciam a emergência e o desenvolvimento inicial das culturas anuais. Então vejam que a profundidade ela é extremamente importante, tá? Então vamos lá. Vamos mostrar para vocês algumas profundidades que são importantes, né? Por exemplo, temos a cultura do algodão, girassol, soja e sorgo. Deverá ser entre 2 e 3 centímetros. O feijão, de 3 a 4. O milho, entre 5 e 6 centímetros. Detalhe, a umidade do solo também ajuda a definir a recomendação da profundidade da semeadura. Então, é importante que nós consultemos a umidade dessa semeadura. Um outro ponto extremamente importante é a velocidade da operação da plantadeira e a distribuição longitudinal. Longitudinal seria ao longo do meu plantio, tá? Então vamos lá, velocidade do trabalho é importante em momentos de semeadura, pois influi diretamente na distribuição das sementes, para não criarmos aquelas áreas, né, ocas vazias, tá certo? Por isso que é importante que nós plantemos de forma uniformizada, né? Então, a velocidade de operação, portanto, leva em conta o tipo da semente. Então, vamos lá. Para a velocidade, eu preciso levar em consideração o quê? O tipo da semente, da cultura a ser plantada e o dosador que será utilizado. Tá? Lembrando, mais uma vez, senhores, que nós temos os discos da plantadeira e cada cultura tem o seu disco correto. Beleza? A gente vai falar um pouquinho mais à frente da relação dos discos. Então, vamos lá. Para dosadores de sementes convencionais, né? Sistemas mecânicos, tá? As velocidades, na maioria das espécies cultivadas, devem ser operadas entre 4 e 6 km por hora, tá? Então, é um sistema totalmente mecânico,
São as plantadeiras mais antigas, hein? Plantadeiras mais antigas que têm sistemas mecânicos, tá? Para dosadores de sementes pneumáticos, então aqui nós estamos falando em sistemas mais modernos, onde é utilizado o vácuo, né, para esse tipo de plantio. Então eu tenho o disco da plantadeira, né? As sementes, elas ficam ao redor do disco, e aí, como elas ficam, entre aspas, presas ao redor do disco, devido ao sistema a vácuo, que segura, entre aspas, a semente nesses discos, tá bom? Beleza? As velocidades recomendadas devem ser trabalhadas entre 6 a 12 km por hora. Trabalho em velocidades superiores ao adequado. Então, para trabalhar com velocidades superiores, preenchimento das células dos discos dosadores é problemático, podendo ocasionar sérios danos mecânicos às sementes, além de falhas na sua distribuição. Para altas velocidades periféricas, dos discos dosadores vão resultar em um maior índice de falha, uma vez que o tempo disponível para as sementes preencherem os alvéolos será menor, tá? Olha aí, ó, como é que fica aí as nossas criancinhas, né? As grandes sementes aqui. Compatibilidade do disco em relação às sementes. Então, como eu havia dito, né? Tanto nas semeaduras com sistema mecânico, quanto em semeaduras com sistema pneumático, que é a vácuo, devem ser considerar a escolha dos discos, números e diâmetro dos furos, em relação às características das sementes quanto à classificação e a cultura a ser implantada. Né? Então, aqui, ó, nós temos aqui está demonstrando um sistema mecânico e aqui um sistema a vácuo. Tá? E a eficiência nessa distribuição? Então, vejam, a utilização de inseticidas e fungicidas nas sementes alteram seu coeficiente de atrito e dificultam as mesmas de se alojarem adequadamente nos alvéolos dos dosadores. Alvéolos dos dosadores seria como se fosse um encaixe, tá? Vejam que aqui, ó, é um encaixe, né? Uma depressão aonde a semente ela é encaixada, tá? Por isso recomendamos na maioria das vezes o uso de grafite lubrificante na dosagem de 5 gramas por quilo de semente. Então, galera, para cada quilo eu devo usar o grafite como lubrificante nos discos de semente. A adição antecipada do grafite se faz necessária, permitindo uma correta homogeneização e lubrificação destas sementes. Os dosadores de sementes são responsáveis pela população das plantas e pela distribuição das mesmas na linha de semeadura e pelo arranjo espacial de plantas em função do espaçamento utilizado. Quanto à baixa densidade das plantas, ocorrem baixos rendimentos em culturas comerciais. Uma densidade acima do ideal ocasiona plantas estioladas, maior porte e com caules mais finos e delgados, que facilitam o seu acamamento e o próprio quebramento dessas culturas. A eficiência do sistema de distribuição de sementes será melhor quanto menor for a distância entre dosador e sulco da semeadura, que isso vai evitar o ricocheteamento, tá? Uma boa distribuição dependerá dos fatores como uniformidade e classificação das sementes. Nós temos algumas sementes, né, algumas culturas aí, por exemplo, né, ó, os híbridos de milho e sorgo e os cultivadores de soja, feijão e algodão, cada vez mais estão exigindo a melhor distribuição espacial das plantas em função do alto teto e elevado potencial produtivo. Tá? Então, aqui a gente está fazendo uma prova
Então, aqui foi colocado uma madeira. E vejam, nessas bolinhas aqui que vocês estão vendo, é onde as sementes foram depositadas ou alojadas. Tá? Então, vejam que nós estamos seguindo aí uma certa padronização na distribuição das sementes. Olha aí, vejam só como é uma distribuição ineficiente. Então, observem que aqui, ó, nós temos intervalos diferentes. Olha só. O que isso vai impactar também? Vejam, impacta diretamente na questão de luminosidade, né, que a planta irá receber ao longo da sua vida, tá? Então, por isso que, além do mais, né, abrir esses clarões podem ocasionar acúmulos de ervas daninhas e tudo mais, tá? Então, vejam como aqui nós temos diferentes distribuições de forma errada dessas sementes aí, beleza? Então, essa é uma forma... E aí, quando a gente busca o aperfeiçoamento, nós conseguimos chegar a esse nível, né? Uma distribuição mais uniforme, né? Aonde a gente vai conseguir deixar a planta num estado praticamente ideal para todo o seu processo, né? Todo o seu processo que ela vai receber as aplicações, ela vai receber os raios de luzes uniformes, né? Todos eles de forma uniforme, tá? Então, tudo isso é importantíssimo. A maneira correta de distribuir os fertilizantes. Então, nós temos aqui a rosca, né? Por onde os fertilizantes irão passar. Então, o fertilizante deve ser distribuído com fluxo constante. O que é um fluxo constante? Não pode interromper durante o processo. Tem que sempre estar distribuindo, né? Devemos evitar efeitos dos pulsos. Melhor distribuição dos fertilizantes ocorre lateralmente à rosca sem fim, que é esse detalhe aqui, ó, que vocês estão vendo em cinza, né? No momento da parada da plantadeira, a interrupção do fluxo de fertilizante deverá ocorrer de maneira sincronizada. Esse tubo aqui, né, tem que estar aqui, porque esse tubo fará com que aquele fertilizante seja distribuído, né, seja movimentado ao longo desta rosca aqui, tá? É importantíssimo isso aí. A regulação dos fertilizantes, né? Então, lá, visando alcançar a precisão na regulagem dos fertilizantes, mesmo com as tabelas de sugestão para dosagem em função das características químicas do fertilizante. Então, nós temos a higroscopicidade, a resistência ao enfarelamento e a granulometria. Fatores ambientais também são considerados. Necessita-se de uma regulagem mais aprimorada, inclusive a cada troca de formulação. Regulagens recomendam-se a coleta dos fertilizantes dosado em uma distância de 50 metros percorrida, com auxílio de sacos plásticos e metade das linhas de plantio ou da plantadeira de ambos os seus lados. A quantidade de cada linha deve ser pesada individualmente, considerando a regulada quando os valores possuem pequenos desvios entre si. O fertilizante deve ficar posicionado no sulco de plantio de 5 a 10 centímetros abaixo da semente. Olha aí a disposição, tá? O disco duplo mais as hastes sulcadoras. Então, vejam, devido a uma grande resistência do solo argiloso, então nós falamos que o solo argiloso, ele é aquele solo onde ele apresenta uma maior resistência em relação ao solo arenoso, tá? Os discos não conseguem se aprofundarem, correndo o risco do fertilizante ficar muito próximo da semente.
Então, ó, nesse caso, o ideal é a utilização de hastes sulcadoras, que proporcionam maior profundidade de trabalho e maior segurança para germinação, garantindo uma emergência mais uniforme das plantas. Isso deve ocorrer de 15 a 20 centímetros de profundidade, tá? Então, vejam como é importantíssimo esse procedimento, né, que a plantadeira executa. Por quê? Porque aí, ó, se nós fizermos tudo corretamente, fizemos a regulagem certa, acompanharmos, né, é importante que quando nós estamos iniciando um plantio, né, podemos estar verificando se as sementes estão sendo depositadas de maneira uniforme. Então, a gente, no início do plantio, a gente dá aquele tiro, né, um pequeno tiro, e aí naquele tiro a gente para, verifica lá a uniformidade das sementes, é importantíssimo, né? Os operadores de equipamento, né? Aí a gente está falando trator e plantadeira conjunto, nesse momento do plantio, tenham essa sensibilidade para que possam, durante o plantio, pare a máquina e verifique se a distribuição das sementes está ocorrendo de maneira uniforme, tá? Porque isso trará o maior rendimento lá na frente, no final que é na colheita, certo? Então vejam, né, algumas imagens aí da disposição, né, de cada planta está. Obviamente que sabemos que para cada cultura nós temos o chamado espaçamento. Então aqui, ó, eu tenho uma linha aqui e eu tenho uma linha aqui. Então o espaçamento que eu falo é essa distância aqui, ó, certo? Ó, é essa distância aqui. E isso é um espaçamento, né, de uma cultura. Então, por exemplo, a soja tem um valor, o milho tem outro valor, né? Para que aí nós possamos ter o máximo de benefício que aquela planta pode trazer, certo? Por isso que nós precisamos ter o espaçamento correto e a distribuição uniforme de cada semente. Beleza? Tranquilo aí, minha gente? Olha aí que bonito, tá? Esse aqui acho que é o milho, né? Vocês possam ver aí. Então é importantíssimo que nós tenhamos essa distribuição sendo feita de maneira uniforme, tá? Porque aí a planta, ela desenvolve, ela vai se desenvolver muito melhor, porque se nós tivermos toda essa uniformidade, cada planta dessa, né, receberá a mesma quantidade de quê? De aplicação, receberá a mesma quantidade de luz solar, beleza? Então esse é o ponto importante para que nós possamos ter uma lavoura bonita e principalmente rentável, né? Porque não basta ser bonita, né? Precisa ser rentável para todos, né? Para todos, né? Clientes, fornecedores, beleza? Tudo mais. Tranquilo aí, minha gente? Então vamos lá, né? Vamos definir aqui uma conclusão. Plantadeiras mal reguladas no plantio de milho, o agricultor já inicia com perdas ao redor de 5 a 10%. Então veja, ó, de cara, né? Uma plantadeira que está mal regulada, né? Esse agricultor já perderá nessa faixa aí de 5 a 10%. Problemas no plantio com falhas, distribuição desuniforme e profundidade irregular podem comprometer o resultado final da lavoura. O resultado final, comprometido por menor população de plantas, estando as plantas abaixo do ideal recomendado, tá? Certo? Então, quanto mais nós tivermos conhecimento do equipamento que nós estamos trabalhando, com certeza nós estaremos fazendo com que aquela lavoura se desenvolverá melhor, tá? Principalmente hoje que nós estamos falando aí de plantadeiras de até 48 linhas, plantadeiras gigantescas,
que trabalham extremamente rápidas, né, para cada sua velocidade. E quando eu falo rápidas, não é em termos de velocidade, mas sim em termos de tempo. Por quê? Porque hoje, para que vocês tenham uma ideia, uma plantadeira dessa daí que vocês estão vendo na tela, que possui até 48 linhas, uma plantadeira dessa, em um tiro, ela pode plantar até de 6 a 7 hectares de área plantada. Então, para vocês verem a eficiência deste equipamento. É o que está acontecendo no mundo hoje, galera. Vou dar um testemunho para vocês aqui, tá? Antigamente, e olha que eu não estou falando de 10 anos atrás, eu estou falando de 4 anos atrás, né? 5 no máximo aí. Você ia numa fazenda, por exemplo, eu vou colocar a Planeste, né? A fazenda Planeste, eu acho que alguns de vocês conhecem, outros não, né? Tem alguns aí que podem até trabalhar lá. Há um tempo atrás, né? Nós tínhamos a área de plantio, nós tínhamos de 10, sei lá, de 10 a 20 máquinas sendo utilizadas para plantio, tá? Aí hoje pode ser nessa faixa, porque eles trabalham em ritmo de turno, tudo mais, né? Hoje, galera, né? Os colegas aí que trabalham na Planeste podem até nos ajudar depois no grupo, colocando informações atuais, como é que as máquinas estão operando hoje. Mas essas máquinas aí, né? Esse conjunto, trator e plantadeira, hoje, se tem uma máquina dessa, então, ao invés de termos 10, hoje nós temos uma, ou seja, um conjunto desse efetua um trabalho de 10. E quando eu falo máquinas, vocês também associam a pessoas. Então, galera, é importantíssimo que nós tenhamos uma filosofia de buscarmos sempre o melhor, né? E isso não falo só de maneira pessoal, mas de maneira profissional também. Por quê? Porque hoje, se nós nos qualificarmos bem, então não é só simplesmente fazer o curso por fazer, mas sim atuar, buscar informação, ir atrás, porque vocês têm uma ferramenta extremamente importante que eu já falei para vocês, que é o próprio celular, que é uma ferramenta importantíssima, tá? Vocês precisam buscar cada vez mais conhecimento e principalmente nessa área agrícola, que cada vez mais a tecnologia está influenciando, tá? Então nós estamos vendo aí, ó, num período aí menos de 10 anos, antes 10 máquinas trabalhavam num talhão, né, ou numa área específica lá. Hoje, uma máquina faz o serviço de 10 máquinas. Então, só vai sobrar aquelas pessoas que estão mais qualificadas para o mercado de trabalho. Então, busquem as informações cada vez mais. Tá? Hoje, as máquinas estão totalmente desenvolvidas. Nossa área aqui não deixa a desejar a nenhum outro local do mundo em termos de tecnologia agrícola, tá? Nossa área, nossa região não deixa, né? Nós estamos bem na foto, né, entre aspas, em termos de tecnologia, tá? Então, galera, aproveitem, vocês que trabalham em fazenda aí, ó, tirem o máximo de informações que vocês puderem, principalmente do maquinário agrícola, que ele hoje está totalmente tecnológico e desenvolvido. Nós estamos lidando com equipamentos de ponta. Então, os equipamentos que hoje operam na nossa região são os mesmos que operam nos Estados Unidos, por exemplo. São máquinas extremamente tecnológicas. Então, aproveitem, estudem, né? Não fiquem só no que eu passo para vocês, vão atrás, busquem informações, né? Que hoje a gente consegue muito mais informação com maior facilidade, tá?
Então, hoje, vocês estão vendo uma máquina dessa aí, que opera com 48 linhas, e aí faz um trabalho extremamente preciso na questão do plantio, porque hoje sabemos que as janelas de plantio está cada vez menor. Os tempos para uma janela de plantio estão cada vez menor, porque as chuvas estão cada vez menores e em tempos que nós não temos a ideia, em muitos casos, quando essa chuva virá, porque às vezes vem uma certa quantidade de chuva, aí vem um veranico, e aí se a pessoa dá-se um plantio nesse período, pode acabar perdendo uma parte da sua lavoura que foi plantada. Então, galera, as janelas de plantio estão cada vez menores. E aí, o que acontece? A tecnologia entra extremamente forte nisso. Por quê? Para que tenhamos máquinas mais precisas e que trabalham em menos tempo do que as máquinas convencionais, que é o exemplo dessa máquina que vocês estão vendo aí, tá? Beleza? Além das máquinas, deixa eu mostrar aqui mais uma coisinha para vocês. Nós temos também, galera, para tudo isso aí, nós temos a plantadeira em si, e aí nós temos um outro detalhe que ajuda demais, né, na hora do plantio, um equipamento que está acoplado na plantadeira e no trator, é o que? O chamado monitor de plantio, tá? Então, nós falamos todos os detalhes, né? Como deve ser a distribuição de maneira uniforme, a população das sementes deve ser distribuída de maneira uniformizada. Então, para que isso ocorra, além de todas essas regulagens que a plantadeira precisa, nós temos os chamados monitores de plantio. E aí o monitor de plantio, ele veio para quê? O monitor de plantio veio para que nós possamos controlar ainda mais essa população de sementes que é depositada no solo. E aí, com esse controle, nós podemos ter a noção não, nós possamos ter a ideia certa e real de como a semente está sendo depositada, porque tudo controlado eletronicamente, ou seja, naquele local onde a semente irá cair no sulco, temos sensores que captarão se aquela semente está caindo no local correto, tá? No local correto. Então vejam como é importante toda essa tecnologia, toda essa ideia, nós possamos ter em mente que tudo isso trará somente benefício para quem? Para a pessoa, no caso, vocês que estão fazendo esse treinamento, esse curso, né? Então, eu prezo muito pelo seguinte, falarmos de tecnologia, né? Tecnologia e inovação. Porque é isso que nós estamos vendo nos dias atuais, tá? É o que nós estamos vivenciando nesses dias atuais. A tecnologia, principalmente na área agrícola, ela está embutida totalmente no nosso ramo de negócio, beleza? Então eu vou mostrar aqui para vocês, galera, a questão do monitor de plantio, né? E aí, tudo isso, eu sempre vou estar trazendo um equipamento e a sua tecnologia, como é trabalhada, né? Então, a gente vai ver outros equipamentos mais à frente, e esses equipamentos aí que viremos à frente, todos eles estão relacionados à tecnologia, certo? E assim, galera, deixa eu mais um detalhe, né? O vídeo ele é meio longo, que eu preferi fazer uma aula só, mas assim, é interessante que vocês assistam um pouco, aí parem onde dê um pause e assistam outro dia. Por quê? Porque é muita informação, né, que a gente vai precisar passar para vocês, e essas informações que a gente está passando,
vocês precisam assimilar o máximo possível, tá? Então vejam aqui, ó, isso aqui é um tipo de monitor de plantio, né? Acredito que hoje deve estar um pouco mais atualizado, mas a ideia é a mesma, né? Então vejam só, né? Aqui, esse monitor aqui, ele é um pouco antigo, como eu falei. Hoje nós temos aí plantadeiras com até 48 linhas, se não tivermos mais, né? Não tivermos mais. Então veja que aqui ele pode monitorar 36 linhas, né? Entra na agricultura de precisão, que é uma coisa que eu vou falar muito nesses dias, tá? Todo dia eu vou falar de agricultura de precisão. Então vejam que esse tópico ele cai diretamente na agricultura de precisão. Então vejam, esse monitor de plantio, o que ele nos trará? A população das sementes que está sendo distribuída, o espaçamento entre as sementes e o quanto ela está sendo distribuída por metro. Além disso, nos mostrará a velocidade do trabalho, a área trabalhada, a capacidade operacional, o monitoramento da semente e do adubo, a fácil configuração, proteção de telas por senha, para que ninguém possa ficar mexendo de maneira imprópria, e a instalação de maneira simples e fácil. Eu não vou entrar em detalhes, tá? Em detalhes construtivos, mas eu queria que vocês tivessem a ideia de como é feito todo esse sistema. Então, vejam aqui, ó. Esses itens que vocês estão vendo em preto são os chamados chicotes. O que é o chicote? O chicote, galera, nada mais é que um conjunto de fios, todos juntos, aonde cada fio daquele terá uma atribuição, né, relacionada à máquina, tá? Então, aí no caso, como que deve ser feita a comunicação? A comunicação deve ser feita entre o local onde a semente está sendo depositada e um local onde a gente chama de interface homem-máquina, que é onde? Na cabine do trator, que é onde o operador terá em tempo real como está sendo aquele plantio. Ele está sendo uniforme? A população de sementes está sendo distribuída de maneira correta? Tá? Então, tudo isso aí é mostrado no monitor de plantio. Tá? Aí ele entra em detalhes de configuração, né? Uma coisa eu acho que não é para o nosso curso, né? Isso aí isso aí é mais um curso para quem vai fazer sobre especificamente esse tipo de utilização, tá? Mas o que eu queria focar com vocês, as informações, ó, como são obtidas, o que eu queria focar com vocês era que hoje nós temos, né, equipamentos chamados aí de agricultura de precisão, que fazem todo um monitoramento, que, por exemplo, na área do plantio, tá? Esse era o ponto que eu queria tocar com vocês. Olha aí como as informações saem, né? Aqui, por exemplo, nós temos as linhas, tá? Todas as linhas. E aí, se caso uma das linhas der algum problema, ele acusa, tá certo? Ele acusa para que você possa ir lá regular, arrumar aquele problema, né? Vejam que nós temos a instalação do chamado radar, né? Olha o radar aí, ó. Então, esse radar, ele vai controlar o que? A altura e o ângulo de posicionamento. Ó, recomendo assim, a instalação do radar com no mínimo 60 centímetros de altura e o ângulo de posicionamento entre 35 graus. O ângulo em relação ao solo, tá? É um sensor infravermelho, né? Então, a gente instala um radar para que ele possa fazer a detecção daquele solo e fazer todo o cálculo da relação de deposição da semente, entre outras situações. Então, quando nós temos alguns momentos que devemos bloquear algumas linhas, tá? Então, a gente vai ver muito isso quando a gente tratarmos de pulverizadores, né? Aí não serão mais linhas, serão seções. Então, por exemplo, dada uma área que eu vou fazer o plantio, uma aplicação, então eu preciso fechar algumas linhas, né?
Então, eu no meu monitor do plantio, eu consigo fechar, né, a passagem dessa semente. Porque às vezes você vai fazer algum plantio em uma área que você não precisa usar toda a plantadeira. Então, você pode fechar algumas linhas para que você possa trabalhar de maneira mais efetiva, para não ficar dando repasse em uma determinada área que ficou, uma rebarba, alguma situação lá, para que você não fique perdendo produtividade e eficiência sobre esses detalhes, tá? Então, o principal que eu queria passar para vocês era sobre o monitor de plantio, tá? Esse monitor de plantio, um monitor que eu acho que alguns de vocês já devem conhecer, né? E não esse que eu mostrei especificamente, que eu já tenho um mais moderno que esse. Mas o princípio básico do monitor de plantio é monitorar, controlar, tá? Controlar a distribuição de sementes, a população, o distanciamento, se todos eles estão sendo feitos de maneira correta. Tá aí, ó. Esse monitor, eu acredito que é o que deve ser encontrado com maior facilidade nas fazendas, tá? Esse é um monitor, acho que já mais moderno que aquele que eu mostrei para vocês. Então, vejam aqui, ó, que nós temos todas as linhas, né? Toda a distribuição que é feita das sementes. E aí, mais uma vez, né? Ó, o que ele evita? Falhas, desvios, excesso, tá? Tudo isso o monitor de plantio, ele controla. E, consequentemente, ele vai trazer o quê? Um aumento de quê? De produtividade das máquinas, principalmente no trabalho noturno, né? Produtividade das máquinas e operadores ao evitar paradas periódicas para verificação. Então, às vezes, você quer parar para fazer uma verificação, com o monitor de plantio não precisa, né? Esse monitor elimina totalmente o custo e o risco de acidente causado por aquele chamado o badequeiro, né? Mesmo porque, em termos de segurança do trabalho, aquela pessoa que ficava em cima da plantadeira não pode ficar mais, tá? Aquilo ali não existe, aquela pessoa não pode, porque ali é um risco de morte, como já aconteceu. Porque se aquela pessoa cai, né, durante o plantio, e aqueles discos de corte lá, né, fatiam a pessoa em vários pedaços. Então, não se pode, tá? Beleza? Aquele bandequeiro lá, não se pode. E aqui ele vai falar muito da programação, de como é o chicote, olha aí, ó. Esse é a forma que é colocada. Olha o chicote aí, né? O chicote que são os sensores que vão detectar a queda da semente, tá? E aí depois faz toda uma regulagem, olha aí, ó. Ele tem todas essas informações, estão aqui, ó. Por exemplo, né, nós temos nesse momento aqui, ó, uma deposição de 20 sementes por metro, tá? E aí ele vai nos mostrando mais informações, olha só. 400, né, vezes 1.000 sementes por hectare, aí nós temos o número total, e assim ele vai nos dando algumas informações extremamente importantes, né? Ó. Então, área trabalhada, ó, de forma parcial, de forma total, isso muitas vezes se utiliza a velocidade de operação, olha aí, ó, 7 km por hora, equivalente a 4,1 hectares por hora, tá? Tudo isso é informado. Então, se você tem interesse, eu gostaria de fazer um treinamento específico disso aí, tudo isso dá para fazer, é possível, né? Eu quero fazer um treinamento sobre monitor de plantio, entre outras partes da máquina, é possível, porque aí vocês vão aprender a regular, vão aprender a todos os comandos que esses monitores têm. Olha só isso aqui, ó, a questão de rendimento. Então, aqui, ó, o rendimento nesse momento, 3,1 hectares por hora. 2 horas e 13 minutos de trabalho, por exemplo, né? Então, tem vários e vários situações. Aí nós temos, por exemplo, a instalação incorreta num trator, tá? É assim que ele fica disposto no trator, mas a posição que ele está é incorreta, tá? Olha aí a colocação da fiação,
né? A antena que vai ser referendado pelo satélite também, a posição está totalmente errada, né? Então veja, e outra, né? É um detalhe importante, como nós estamos falando de tecnologia, nós não podemos tratar e nem manusear esse tipo de equipamento como se a gente estivesse utilizando um martelo, tá? É uma coisa que devemos ter um certo cuidado, tá? Um certo cuidado, porque senão a gente perde totalmente o controle. É como se fosse trabalharmos às cegas, né? Ou mesmo trabalhar como antigamente, né? Olha aí, ó. Certo? Então, às vezes acontece essas irregularidades aí que não podem ocorrer no plantio. Tá, galera? Então, ó, hoje nós falamos basicamente do plantio, né? Vimos solos, falamos um pouco da plantadeira, vimos essa parte de tecnologia e inovação, onde é utilizado o monitor de plantio, como ele é trabalhado e utilizado no trator, né? E amanhã nós estaremos falando de um outro equipamento, né? Falaremos de princípios básicos e mais informações, para depois virmos falar mais de tecnologia. Beleza? Então, um abraço para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.